Ó, vocês viram? Tem 2 seminários no Moodle? Sim. Quem já assistiu? O pessoal da turma de hoje sim, que precisava, né? Vocês que têm aula quarta e sexta, tem que assistir. Senão vão ficar perdidos na aula do laboratório. Não é verdade? Foi fundamental ter visto quem teve aula hoje de manhã, né? Outro assunto, um outro seminário é da classificação de Kennedy. O professor Roberto passou a teoria para vocês, não passou? Sim. Também coloquei no Moodle a página do capítulo lá do Atlas do Todescan, que esclarece para vocês a teoria da classificação de Kennedy com as modificações de Applegate. Falei grego para vocês ou não? Que bom. Sinal que vocês estão vendo as coisas. Qual o seminário? Eu acho que eu coloquei nas 3 turmas a data de envio do seminário. Eu vou conferir se está lá, se precisar corrigir, já corrijo e altero. Tá? Mas a princípio era para estar a data de envio. E o que vai acontecer? Vocês vão fazer o seminário 1. O que é o seminário 1? Vocês devem entrar no Moodle e assistir os links das aulas. Certo? Aí a gente verifica depois quem entrou e quem não entrou. Vai da consciência de vocês, porque se der o clique ali já basta. Sugiro que vocês assistam. Tá? Seminário 2. Vocês vão treinar classificação de PPR. Por quê? Porque a comunicação vai se dar através disso. Eu gostei de ver que a colega que estava aqui antes comigo já classificou uma paciente dela lá, classe 1, com uma modificação. Eu entendo que ela é desdentada bilateral e possui ainda um outro espaço protético mais anterior, que é a divisão. Certo? Então, pessoal, vocês vão começar a se familiarizar com essa nomenclatura e só fazendo vocês vão conseguir. Então, acho que tem lá uns 30 e poucos modelos. Tá? Vocês podem ter a cola já da outra turma que eu passei para a gente. Vocês não vão aprender. Depende do objetivo de cada um aqui. Todo mundo é adulto e responsável por si só. Tá? Sugiro que vocês treinem. O que vai acontecer? Vão ter casos que vocês vão ter dúvidas se é uma classificação ou outra. E esse é o objetivo, que vocês se defrontem com isso e venham nos perguntar o que vocês decidiram que é. Se está correto ou não, a gente dá a informação do porquê está ou não está correto. Tá? Tem algumas classificações ali que vocês vão ficar em dúvida mesmo. E foi colocada propositalmente. Outras são muito fáceis, vocês vão saber. A maioria, com certeza, vocês vão conseguir fazer direto. Tá bom, pessoal? Então já temos 2 tarefas que valem nota, vale 1 ponto no G1. Vocês já podem começar a fazer. Vou verificar a data, se está certo para as 3 turmas, que vocês, do seminário 2, têm que entregar o PDFzinho lá com a anotação de vocês. Tá? Então vocês vão imprimir as folhinhas para terem em mãos. E depois vocês podem até fazer uma listagem dos números ou na folhinha lá, fotografar o que vocês classificaram. Façam o... Não lembro. Tem que conferir. Eu acho que eu botei 2023. Tá? Eu vou corrigir então. Talvez um grupo ou outro de turma aí, que são 3 turmas, tem que fazer 3 vezes. Numa eu posso ter clicado errado o ano, então. Porque bate com mais ou menos um ano, né? Uma atividade é a de classificar e a outra. A outra é assistir às aulas. Veja como é fácil passar no Pessoal, o caminho vocês que vão fazer. Tá? E a gente está aqui para ajudar vocês. Meu objetivo é que todos passem G1. Eu não posso fazer prova de 2, eu tenho
vai fazer a sua trajetória. Certo? E a gente não gosta de ver vocês aqui de novo no outro turno. A gente quer que vocês tenham a produção suficiente e o aprendizado suficiente para evoluírem e seguirem adiante. Tá? Ninguém gosta de deixar aluno em G2, ninguém gosta de rodar aluno. Só que não são os professores que fazem o caminho. Mas não são mesmo. O caminho é cada um de vocês faz. Uns aproveitam mais, outros menos, por os mais variados motivos, por gostar, não gostar, por ter problema pessoal, não ter problema pessoal, enfim. Somos todos adultos aqui, todos maiores de 18 anos e responsáveis por si só, tá bom? Então a gente está aqui para ajudar vocês nessa jornada. Então nós vamos falar um pouquinho de PPR, complementando a aula do professor Roberto, introduzir alguns outros assuntos, reforçar alguma coisa que ele já falou, nessa fase introdutória para vocês. Por quê? Porque tudo isso é novidade. Até então vocês tinham tido lá, foi uma ou duas aulas comigo até, né? Acredito que para a turma de vocês na prótese total. Ou já foi o professor Macari que deu o conteúdo? Teve uma turma que foi ele, a outra fui eu, que eu lembro, das últimas. Mas enfim, a aula é a mesma, introdutória para PPR. E agora vocês vão começar a aprender mesmo. Tá? Lá era para vocês saberem que existe, terem conhecimento. Aqui é para vocês aprenderem. E a gente vai começar a falar dos sistemas de prótese parcial removível. Basicamente temos 3 sistemas na PPR. O sistema de suporte, o sistema de retenção e estabilização da PPR e os sistemas de celas e dentes artificiais. Ou seja, cada sistema envolve um grupo do aparelho e da estrutura dentária e anatômica do paciente que vai suprir aquela condição, aquela função. Suporte, retenção e estabilização e o sistema de celas e dentes artificiais. Então, o sistema de suporte é composto por o quê? Pelos dentes remanescentes, pelo tecido periodontal, pela fibromucosa e pelo tecido alveolar, ósseo alveolar. Ou seja, esses tecidos da cavidade oral do paciente vão suportar o nosso aparelho, vão suportar a PPR, certo? E aí tem algumas características que vai influenciar na biomecânica do nosso aparelho. Por exemplo, a quantidade e a disposição dos dentes remanescentes. Aqui eu tenho um caso que eu tenho 4 dentes, aonde eu posso colocar grampos e apoios nos 4 dentes, e eu vou ter uma prótese dento suportável. Ou seja, a maioria ou quase a totalidade da transmissão das cargas para esse sistema de suporte vão se dar no dente e no tecido periodontal. O que é mais favorável do que se fosse na mucosa e no osso alveolar remanescente. Vocês entendem por quê? Estabilidade, porque eu tenho uma área de superfície, né? É um quadrado que vai suportar a prótese. Mas principalmente por o quê? O que carrega a natureza fez o ser humano? Né? A dentição. Para quê? Para receber carga para a função mastigatória. Certo? Então, os dentes e o ligamento periodontal têm a anatomia própria para isso. O rebordo residual, o tecido gengival e ósseo, não foi. Mas, eventualmente, ele vai ter que suportar o nosso aparelho, dependendo da quantidade de dente remanescente que tem. E, principalmente, e mais importante, a disposição desses dentes. Vamos fazer uma imaginação aqui. Temos aqueles 4 dentes, né? O que vocês acham melhor? Nós temos 4 dentes ou 6 dentes?
6, né? Parece óbvio que é melhor 6. Seria melhor 6 se além desses 4 a gente tivesse 2 incisivos centrais. Seria melhor. Mas e se nós não tivéssemos os 2 molares e tivéssemos os 6 dentes anteriores? O que é melhor? Os 4. Então a disposição é tão ou mais importante do que a quantidade de dentes remanescentes para a PPR. Fica claro isso para vocês? Sim? Ótimo. Só vamos ver se funciona o passador de slide. Ou se foi aqui. Funciona. Outro detalhe importante, o tecido periodontal. Dentes colocados no seu eixo de inserção tendem a receber uma carga axial mais favorável. Dentes inclinados tendem a sofrer uma carga lateral, que é mais deletéria a longo prazo para esse elemento dentário, certo? E é comum em pacientes desdentados a gente ter migrações dentárias, como esse exemplo de baixo. Vejam quanta migração teve para vestibular, para mesial, extrusão, certo? E no desenho da nossa PPR, a gente tem que prever colocar o apoio mais próximo do eixo axial do dente, no caso aqui nessa superfície distal da inclinação para mesial do dente, porque nós vamos transferir aqui, do que se nós colocássemos na mesial, que vai ficar fora do eixo, vai ficar uma força lateral. Tá? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração no planejamento do desenho da nossa PPR, em relação ao sistema de suporte para PPR. Só funciona aqui na frente. Isso aqui é 0,1 milímetro, tá? Tamanho de ler, né? E aqui 1,3 milímetros. Esse 0,1 milímetro é o quanto, em média, o dente intrui no alvéolo com o ligamento periodontal quando submetido a uma carga axial. E na mucosa chega a ser 13 vezes maior esse movimento. Então vocês imaginem o aparelho que parte está suportado pelo dente e parte suportada pela mucosa. Na mucosa vai intruir cerca de 13 vezes mais do que o dente. Onde é que vai ficar a carga? Vai ficar mais pesada na mucosa ou no dente? No dente, né? Então o nosso desenho de PPR tem que compreender um mecanismo de suporte aonde nós temos uma diferença entre o dente e a mucosa de movimentação. Se nós não entendermos isso, nós vamos desenhar próteses que vão ter biomecânica desfavorável para o dente. Pode repetir essa parte, senhor? Qual delas? Desenho da PPR. O desenho da PPR tem que compreender. O desenho da PPR deve ter em mente, quem vai fazer o planejamento, que tem que ser um desenho que biomecanicamente compense essa diferença de movimentação, certo? Então, a posição onde nós vamos botar o apoio, o tipo do grampo, se a prótese é dentro suportada ou dentro buco suportada, vão influenciar. E à medida que a gente vai evoluindo, vocês vão ver aonde vocês vão aplicar esse conhecimento aqui, tá? Quando nós passarmos o desenho dos planejamentos de classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, nós vamos ter esse entendimento e vocês devem saber isso já. Essa diferença de suporte entre o dente, o quanto movimenta, e a mucosa alveolar. Próteses PPRs de extremo livre são aquelas aonde nós temos em uma extremidade o suporte totalmente no tecido mucoso e osso alveolar. Aquele exemplo anterior dos 4 dentes não tem extremo livre, é uma prótese dentro suportada. Ali,
a movimentação toda vai se dar sobre o dente, 0,1 milímetro de forma homogênea. Nas próteses que tem essa diferença, que tem um apoio na mucosa, elas vão tender a girar e trazer mais sobrecarga no sistema de suporte. Todo mundo entendeu isso? É fundamental depois para vocês entenderem planejamento. Relação do tecido ósseo alveolar e do rebordo remanescente. O mesmo caso, o paciente tem os mesmos dentes, situações completamente diferentes por causa do tipo de rebordo residual. Certo? No sentido horizontal, a gente tem o rebordo A, reto e plano, o que biomecanicamente é favorável, porque a tendência é que as forças fiquem de forma axial no rebordo e axial nos dentes. Depois, o segundo mais favorável é o ascendente posterior, porque a prótese vai sofrer a carga oclusal, a forma axial aqui, e o vetor de força vem em direção aos dentes e tende a se anular na face distal daquele suporte. Ok? Este aqui, que é descendente para posterior, o rebordo vai sofrer, a prótese vai sofrer a carga oclusal, axial, e pelo plano inclinado a tendência vai ser a distalização da carga. E isso vai tracionar os dentes remanescentes, sendo uma biomecânica pior. A carga o quê? Vai distalizar. Certo? Vocês não precisam copiar tudo isso. Está bem escrito no capítulo do Atlas do Todescan. Tá? Os sistemas de prótese e suporte, inclusive com mais informações do que eu estou dando aqui na aula. Tá? Eu vou ver se eu consigo colocar esse capítulo à disposição para vocês. Certo? Bom, essa aqui é uma carga desfavorável para o sistema de suporte, porque vai sobrecarregar mais o sistema, vai tender a tracionar os dentes. E o ascendente e descendente, que é o D, né, ele vai ter dois fatores ruins aqui. Primeiro, quando a carga se der mais para mesial, vai tender a sobrecarregar esse plano inclinado e tracionar os dentes. Quando ele causar pressão nessa parte distal, que tende a aumentar a reabsorção do rebordo. Quando ela se dá mais para posterior, é o contrário. Ela vem para mesial e ela não dá mais só na região dos dentes, ela dá no rebordo e tende a reabsorver mais ainda. Certo? Então, os dois superiores são biomecanicamente melhor o prognóstico do que os dois modelos inferiores. Tá? Posso considerar, então, o D sendo pior prognóstico? Oi? A letra D seria o... A letra D e D. O B ainda é pior. Tá? Porque ele só tende a tracionar os dentes. Mas o D também é deletério. Tá? Por quê? Porque ele vai tender a reabsorver cada vez mais e causar esse defeito ainda maior ao longo do tempo. São as limitações do caso específico que a gente tem que lidar. É, isso que eu ia perguntar agora. O paciente vai chegar com essa condição, né? Vai. Em alguma situação a gente vai interferir na condição. Com cirurgia, enxerto? Não. A gente só tem que entender a biomecânica e desenhar os grampos e a armação da PPR de forma a dissipar da melhor maneira possível aquelas cargas. Mas igual vai ser deletério pro dente do gente. Não vai ser deletério se a gente não cuidar da biomecânica. Ah, tá. Nem O paciente vai poder usar a prótese. Só que desses aqui vai ter menos ajuste da célula, porque vai machucar menos. A tendência de reabsorção do rebordo nos dois primeiros vai ser menor do que nos dois últimos. Tá? Talvez um acompanhamento mais próximo do paciente, em termos de revisões periódicas, seja necessário. Reembasamentos da célula. Enfim, tem coisas técnicas que a gente faz para minimizar esse problema. Mas ele está posto e o paciente vai receber sua prótese da mesma maneira.
Tá? Isso aqui não é contraindicação, é prognóstico do caso. Ainda nós podemos ter em relação ao rebordo alveolar remanescente, e eu sugiro que vocês leiam o capítulo para se inteirar mais, a questão do corte do rebordo, que ele pode ser quadrado e oval ou triangular. Quando ele é triangular, ele é em forma de lâmina de faca. Vocês lembram da prótese total? A dificuldade do rebordo inferior quando o paciente tinha um rebordo em lâmina de faca? Porque a célula dura bate naquela mucosa e tem um pinçamento da mucosa em relação à base da dentadura ou da prótese com o osso embaixo, que é em forma de lâmina de faca. Tá? E nós temos também um corte que ele é com áreas retentivas. E isso aí a gente tem que ter ciência que pode acontecer e a gente vai providenciar os alívios na cela quando necessário. Tá? Então, em termos do... Aqui vocês estão vendo um corte no sentido lateral aqui, né? Se a gente cortar aqui, nós temos o formato do rebordo. Então, o oval e o quadrado são mais favoráveis para a dissipação de forças e tendem a ter menos problemas depois que a gente instala a prótese do que os triangulares, lâmina de faca ou aqueles que têm um rebordo com áreas retentivas. Certo? Leiam o capítulo para vocês terem um melhor entendimento das implicações da forma do rebordo. Vou disponibilizar no Moodle para vocês o PDF, tá? Todo mundo entendeu o sistema de suporte? Complementem as informações lendo o capítulo que eu vou disponibilizar para vocês. Eu nem sei se eu já não coloquei. Não, né? Diego, os triangulares, como de fato Oi? qual que é o menos saudável? Os de lâmina de faca e os que têm áreas retentivas, porque a gente tem que fazer os alívios na célula. Causa mais complicação na hora de entregar a PPR. Tá? Outro sistema é o sistema de retenção e estabilidade. Basicamente são dados pelos grampos e os encaixes, pelos apoios e pelas barras ou conectores maiores. Ou seja, a própria estrutura do aparelho em si, na armação da PPR, que vai conferir esse sistema. Vai ser responsável por manter a prótese no local durante o seu uso. Então aqui nós temos exemplos de grampos e apoios. E ali nós temos um exemplo de encaixe de PPR associado à prótese parcial fixa. Certo? Que a gente vai ver. Encaixes é assunto para o semestre lá adiante, mas a gente vai mostrando algumas coisas para vocês já saberem que existe e como funciona. Tá? Todo mundo entende o grampo e o apoio? Assisti. Estava disponível a aula de grampo ou foi só o... Ah, tá. Nós vamos falar hoje um pouquinho de cada parte do grampo, apoio, braço de oposição e retenção e a função deles, tá? Então nós temos aqui os apoios. Nós precisamos criar espaço para os nossos apoios. Ou seja, nós vamos fazer desgastes dentários de preparo prévio para a PPR, onde nós vamos fazer os nichos para os apoios. Vejam, se eu não preparo um nicho aqui e uma canaleta para onde possa ir o braço de oposição e o braço de retenção, vocês imaginem que o paciente tem o dente antagonista ali que morde na região. O que eu vou causar? Contágio prematuro. Eu preciso preparar o espaço para receber minha PPR. Eu tenho que fazer o preparo dentário. Fica evidente isso para vocês ou não?
a importância do preparo do nicho, e nós vamos ter uma aula só de preparo de nicho. Basicamente é esse desenho esquemático aqui em vermelho. O nicho e a canaleta para passagem do grama. Barras e conectores maiores. No inferior, o mais comum é a barra lingual, mas podemos ter o chapeado lingual, que envolve a superfície lingual dos dentes remanescentes. Tá? Existem alguns tipos, outros que nós vamos ver na aula de conectores. Tá? E no superior, a gente tem barra palatina, placa palatina, barra palatina dupla e chapeado palatino. Tá? Então a gente tem todos esses conectores maiores que auxiliam no suporte, na estabilidade. Certo? Por quê? Porque no superior, no palato, eles transferem carga para o osso e para a mucosa. Eles auxiliam no suporte. No inferior, por ser uma área limitada, não. Tá? Vejam lá, comparem a diferença. Aqui uma área bem maior e lá tangenciando uma área de mucosa alveolar. Então não pode ter compressão no inferior, diferentemente do conector maior superior. E nós temos também o sistema de celas e dentes artificiais. Celas ou base da prótese, ou seja, uma parte é a anatomia do paciente, o suporte. A outra parte é a estrutura da PPR, da parte metálica. E a outra, terceira parte, são as celas que vão devolver aquilo que o paciente perdeu. Dente e rebordo alveolar. Tá? Na região das celas nós temos também uma parte da estrutura metálica da PPR sobre a qual o acrílico vai ficar retido. Certo? E vocês vão ver isso nas aulas práticas também. Então veja ali, ó. Nós temos a parte metálica da cela, da estrutura. Nós temos o espaço para colocação do dente e, quando necessário, em muitos casos, a reposição do tecido alveolar foi perdido também, na forma do acrílico rosa. Certo? Então nós devolvemos para o paciente aquilo que ele perdeu. Nós vamos ter o contato íntimo com a região do rebordo alveolar com o acrílico na parte interna da cela. E a função com a reposição dos dentes, para devolver oclusão, estética e função mastigatória. Nós podemos ter dentes de resina acrílica, dentes cerâmicos e até mesmo dentes com superfícies metálicas. Isso tudo no intuito de prover estabilidade desse sistema de dentes e celas artificiais. Nós sabemos que as resinas desgastam mais que as cerâmicas e o metal. Contudo, os dentes de resina se aderem melhor ao acrílico da base do que o metal e a cerâmica. A cerâmica, se cai no chão, é friável, então pode quebrar mais fácil. Por isso que a maioria dos casos nós realizamos o dente de acrílico. Existem no mercado dentes com várias camadas, dentes com resina composta associada, que a gente pode escolher, que gera um custo maior ou menor para o paciente. Em relação ao metal, nós podemos fazer retenções mecânicas para ser preso na estrutura do acrílico, só que eles são esteticamente deficitários por serem metal. Tá? E às vezes a aceitação do paciente, a gente tem algum contratempo ou contraindicação por isso. Mas quando se faz em metal, a estabilidade desse conjunto é duradoura. Tá? Essa parte inicial aqui a gente terminou.
nós vamos falar um pouquinho para vocês das aulas que vocês assistiram do seminário, para a gente tirar dúvidas e complementar. Pessoal, tudo bem até aqui? Oi? Eu perdi a piada. Tudo bem até aqui nessa primeira parte? Podemos seguir adiante? Todo mundo assistiu essa aula gravada? Não. Quantos vocês assistiram? Só a turma de hoje? É verdade. Estou com isso na cabeça. Vocês vão assistir de novo, tá? Que é importante essa aqui e a aula do delineador para a aula prática dessa semana. Tá? Então, tá a aula gravada? É para ser essa aqui só, se eu errei essa aqui, né? Não, eu posso ter errado, porque eu não mudo, eu sou campeão de fazer essas bobagens. Vocês me dão um feedback, eu vou lá e corrijo. Tá? Biomecânica e bioestática, tá? A bioestática é em relação aos tecidos humanos e biológicos, o limite de tolerância biológica frente a cargas sofridas e aplicadas até que se tenha lesão aos tecidos, sejam eles moles ou duros. Certo? Já a biomecânica é o que nós vamos estudar mais a fundo na PPR, porque vai estudar os fenômenos mecânicos sobre organismos vivos e que na PPR vai avaliar como os esforços mecânicos são transmitidos a esses tecidos de suporte de natureza biológica diferente e a reação dos tecidos em si. Certo? Então, o aparelho que nós vamos colocar no paciente vai gerar cargas mecânicas que vão induzir uma resposta do organismo. Certo? E nós temos que desenhar para que essas cargas sejam o menos deletério possível. Mas que elas vão existir, vão, porque é inerente ao aparelho. Os tipos de movimento da PPR. Nós vamos ter a rotação, ou seja, um eixo no qual ela gira, e a translação, que é o movimento em corpo. Ou seja, quando a gente coloca e tira, a gente faz uma translação. Movimento em corpo. Quando ela movimenta durante a mastigação, é uma rotação. E nós podemos ter eixos reais de rotação da PPR, como ocorre em extremo livre, ou eixos virtuais em próteses dentro suportáveis. Por quê? Porque ela vai movimentar alguma coisa dentro do seu limite, mas não vai ultrapassar o limite de movimentação do dente, dentro do alvéolo. Certo? Já na mucosa ela tem uma movimentação 13 vezes maior, aí os dentes remanescentes servem como um ponto de fulcro para movimentação. Vocês estão vendo que eu estou falando de física lá do segundo grau para vocês? É isso aí mesmo, tá? Fatores que vão influenciar o prognóstico biomecânico. A gente falou um pouquinho antes sobre o suporte, né? Ou seja, o número dos dentes remanescentes, quanto maior o número, melhor o prognóstico. A distribuição de dentes no ar. Se eu consigo ter prótese dentro suportável, eu tenho uma biomecânica melhor do que próteses com extremo livre. Quantidade e qualidade do tecido ósseo e fibromucoso. Se eu tenho uma mucosa queratinizada, espessa, ela é melhor do que uma mucosa alveolar, fina e móvel. Se eu tenho um dente sem perda periodontal, sem mobilidade,
eu tenho um prognóstico melhor do que um dente com mobilidade perda óssea. Faz sentido isso para vocês? Para mim, tem todo sentido. E a presença ou não de eixos reais e virtuais. Prótese dentro suportada, eu tenho eixos virtuais de rotação. Prótese dentro muco suportada, eu tenho eixos reais. Quando o paciente morde na parte muco suportada, tende a girar a prótese, causando um movimento real de rotação. As dentaduras são totalmente muco suportadas, já as PPR são ou próteses dento suportadas ou próteses dento muco suportadas, de acordo com a disposição dos dentes remanescentes. Aqui a gente já falou para vocês, né? A residência da mucosa. Nós não vamos falar agora, vocês podem assistir de novo essa aula, está disponível no Moodle. E aqui tem a implicação clínica do que nós estamos falando, tá? Prótese de extremo livre, ó. Vejam, aqui eu não tenho dente para dar suporte. Nos dois últimos apoios da PPR, eu tenho um eixo de rotação real. Quando o paciente morder na cela dos dentes aqui, artificiais, a prótese vai tender a girar, certo? Se ele morder um caramelo aqui, a prótese vai tender a girar no sentido de sair também, nesse eixo de rotação. Se eu tenho uma prótese que eu desenho ela aqui, ó, por exemplo, numa classe 3, tá? Paciente desdentado unilateral. Se eu faço a prótese com apoio em linha, uma prótese unilateral, essa prótese vai tender a girar nesse eixo aqui em todos os sentidos. Nesse eixo dela e entre os dois apoios. Então ela faz um movimento de gangorra e o giro no próprio eixo. Translação e rotação. É obrigatório eu fazer um retentor indireto no outro lado para evitar esse movimento. Uma prótese dentro suportada, certo? Então a gente começa a ter aplicação clínica disso. Esse retentor indireto estabiliza e equilibra, dando uma forma geométrica, dando uma área de resistência, por isso o R ali, ó. Nesse caso aqui, a resistência está aqui e a potência está aqui, certo? Potência é o que está nos dentes que nós estamos devolvendo com o aparelho, e a resistência está nos dentes que suportam os grampos. Quando nós fizemos uma PPR, nós temos que respeitar alguns princípios de biomecânica que foram descritos por Roth. 4 princípios básicos: fixação, retenção, reciprocidade e estabilidade. Complementando esses requisitos, a gente tem um abraçamento mínimo dos dentes, que outros autores relatam ser importante, e também a passividade. E nós vamos ver cada um deles agora. Se nós respeitarmos esses princípios, nós vamos ter uma prótese com a biomecânica adequada. Então, fixação ou suporte é o princípio no qual o grampo resiste às forças que tendem a deslocá-lo no sentido ocluso cervical, ou seja, no sentido que a prótese entra. Se nós não tivéssemos apoios, que são a parte do grampo que tem essa função, o que aconteceria? Quando o paciente coloca a PPR, ele vai colocando e ela não para, e ela continua, e ela esmaga os tecidos moles, causa lesão e trauma. Ou seja, nós precisamos dos apoios para servirem de fixação. Ele vai parar o movimento ocluso gengival e vai proteger os tecidos moles do paciente. Então, nós não temos grampo sem apoio. Proibido. Entenderam isso?
sempre tem apoio. Eu posso ter um retentor indireto que seja só o apoio, mas eu jamais vou ter um grampo que tenha só os braços, ou de retenção, ou de reciprocidade apenas. O apoio é regra. E onde eu tenho apoio, eu tenho preparo de nicho. Certo? Ou seja ele o cruzal, ou no símbolo, ou até mesmo no sisal. Mas eu vou ter o preparo de nicho para o apoio. Bom? Retenção é o princípio que vai resistir ao movimento contrário da fixação. Ou seja, a fixação nós estamos imaginando a prótese entrando e uma resistência a esse movimento de intrusão. Seja no colocar a prótese, seja no paciente morder com ela. Aqui é um movimento contrário, a prótese está saindo do lugar. E nós vamos ter dispositivo nos grampos, que é o braço de retenção, a única parte flexível do nosso aparelho e a única parte que ultrapassa o equador protético em direção cervical. Veja o desenho lá, ó. O grampo entrou e está lá no seu sítio. Aí o paciente tende a tirar a prótese, ou ele morde aquele caramelo que ele gosta de comer e vai grudar, a hora que ele abrir a boca, o caramelo fica a prótese grudada e quer sair do seu lugar. Esse grampo aqui, esse grampo de retenção, quando ele é forçado contra o equador protético, ele está numa área mais retentiva, então ele vai tender a abrir. E esse abrir gera uma resistência. Essa resistência gera retenção. Por isso a gente tem que usar o delineador para calibrar essa retenção, que a gente vai ver a seguir. Certo? Então, o grampo de retenção e, porventura, os encaixes também, assim como na fixação, os encaixes funcionam para retenção mecânica também. Certo? Todo mundo entendeu a retenção? Pontas calibradoras. Dependendo da liga metálica da PPR ou do tipo do grampo, nós vamos usar uma dessas calibrações. Geralmente a gente utiliza 0,25 para ligas de cobalto cromo. Tá dando tilt aqui. Para ligas de cobalto cromo. Ligas de cobalto cromo com grampos de ação de pontas, eventualmente podemos usar 0,5 e 0,75 apenas para grampos de ação de pontas em armações de ligas de ouro. Certo? Então nós não fazemos a liga de ouro aqui na faculdade, porque o nosso paciente não tem condições de arcar por isso. É muito caro. Certo? E as ligas de cobalto cromo suprem de forma eficiente e com boa qualidade a condição de fazer a PPR. Certo? Então, geralmente, nós vamos usar a ponta calibradora 0,25. Lá no laboratório, o técnico que está fazendo o trabalho para nós tem que fazer a calibração do local do grampo. Na aula prática, vocês vão ver isso. Tá? Essa semana. A turma de hoje já viu. Né? Na prática, vai fazer mais sentido para vocês. Quem já viu hoje, pelo menos o pessoal que eu falei, entendeu isso da calibração, né? Reciprocidade. Esse princípio é o princípio no qual a PPR vai ter longevidade. Por quê? Porque há uma cultura estabelecida entre os pacientes que PPR destrói os dentes que sobraram, ele vai acabar usando dentadura. Por que isso? Porque não se respeitou a biomecânica. Não foi respeitada a reciprocidade do grampo. A reciprocidade é a estabilização das forças horizontais.
Quando o grampo de retenção ultrapassa o equador protético, ele tende a abrir. E o que vocês acham que resiste mais à força? O metal ou o ligamento periodontal? Respondam para mim. É o metal, né? Se eu não tiver o metal do outro lado segurando o dente, quem é que vai sofrer? O dente. E aí toda vez que a gente bota ou tira o aparelho, o dente faz isso aqui e volta. E o certo é o braço de retenção abrir e fechar. Então eu preciso ter a reciprocidade do braço de oposição ou braço de reciprocidade. Na hora que eu colocar ou tirar a prótese, ele vai segurar o dente e quem vai flexionar não é o ligamento periodontal, é o metal do grampo de retenção. Todos vocês entenderam isso? Quem não entendeu, levanta a mão que eu vou repetir, porque isso é fundamental para a PPR. Sem vergonha nenhuma. E eu também, quando eu aprendi, demorei para entender, não tem problema. Vocês estão aprendendo isso hoje. Dá um play também. Beleza, vamos lá. A reciprocidade é fundamental porque o grampo de oposição vai anular a força sobre o dente na hora que a gente coloca e tira a PPR. Quando nós colocamos e tiramos a PPR, o braço de retenção ultrapassa o equador protético. E ele foi fundido menor que o equador protético, para ter a função de retenção. Então quem tem que mexer não é o dente, é o grampo de retenção. Se eu não tiver o braço de oposição, o que vai ser mais fácil de movimentar? O metal do grampo de retenção ou o ligamento periodontal? O ligamento. Então o que eu tenho que ter? O metal do outro lado, segurando o dente. É o braço de reciprocidade ou retenção. Só que eu estou na estabilidade. Entendeu? Todos entenderam? Tá? A reciprocidade é fundamental para o bom funcionamento. Eu não sei, isso aqui está maluco, eu não estou casando e está indo. O encaixe tem reciprocidade por si só, porque é como se eu botasse numa gaveta, então uma parede segura a outra. Tá? O encaixe tem em si só os 4 requisitos de Roth. Tá? Mas os encaixes, vocês não se preocupem agora. Nós vamos ensinar para vocês lá adiante. Foquem nos grampos, certo? Mas eu preciso falar que tem, faz parte da teoria, que vocês vão estudar no livro e falar também. Agora que eu quero passar, vocês acham que passa? Passa. Estabilidade. Estabilidade é o princípio pelo qual o aparelho se mantém estável, mesmo que sob forças, durante o repouso e os atos funcionais. Ou seja, a PPS tem que ficar no lugar dela, ela não pode se mexer nem horizontalmente, que é a estabilidade, e nem no sentido ocluso cervical, que são impedidos, um pela fixação, o outro pela retenção. Certo? Então a estabilidade, o aparelho não pode ter movimentos horizontais. E o que confere isso é a união de todas as partes entre si. Ou seja, os conectores menores e o conector maior dão a função da estabilidade. E o contato de toda a PPR nos tecidos orais causam a estabilidade porque o rebordo não deixa movimentar, o dente não deixa movimentar, tem um limite físico. É claro isso para vocês? Estabilidade é o mais simples, né? De novo? Então vamos falar do abraçamento, está no time, né? Por isso. Eu que não me dei conta que eu abri o gravado, olha ali, ó. Valeu, André. Isso aí, pessoal, tá ligado. Abraçamento. Sabe, você tem como parar? Tem que sempre voltar. Mas se eu for mais rápido, as meninas não conseguem anotar daí, como é que fica? Pessoal, abraçamento. Vejam essas duas imagens.
Vem cá, André. Depois a gente volta os slides. Aqui, ó, o André tá aqui, tá? Ele quer fugir de mim, tenho certeza. Ah, ela foi, mas eu não vou segurar ela, né? Agora é contigo. Se eu tentar segurar o André aqui, ó, 180 graus, tá? Vai pra lá, André, foge. Barbadinha, né? Volta aí, olha mais de perto. Olha aí, ó. Tenta fugir. Não vai, né? Isso é o abraçamento, pessoal. Eu tenho que ter... Pode, agora pode. Agora é menos de 180, André. Vai, foge. Vocês todos entenderam o que é abraçamento? Eu tenho que ter uma circunferência de abraçamento maior que 180 graus. Preferencialmente, no mínimo, o ideal é eu ter da circunferência toda 3/4, ou seja, 270 graus. Mas no mínimo eu tenho que ter mais de 180. Aí o meu grampo é funcional. Senão o que acontece? Eu posso ter uma força horizontal nesse dente que pode causar um trauma no ligamento periodontal. Obrigado, André. Valeu. Ih, deu bug, não passa mais. É, pode ser ou tá longe do sensor. Passividade. Retomando, pessoal, a gente brincou um pouquinho aí, mas pelo menos ficou claro para todo mundo o abraçamento, né? Passividade. Quando a prótese está no seu local, ou seja, ela foi colocada e está parada em função, ela não pode ter nenhum tipo de carga sobre os tecidos orais. Se tiver alguma carga, não é uma PPL, é um aparelho ortodôntico. Entenderam? Então, a passividade é fundamental. Quando a prótese está no seu sítio, não tem nenhuma carga sendo transmitida para os dentes, no termo de movimentar os dentes. Quando o paciente morder, vai ter a transmissão da força da mordida. Mas quando ela está no seu local, o grampo não pode ter ação sobre os tecidos orais. Senão é um movimento ortodôntico que vai acontecer. Certo? Isso acontece muito, senhor. Sim, quando não se respeita, ou quando, por exemplo, faz um grampo, que o braço de oposição não encosta na superfície dentária. O braço de retenção vai estar movimentando ele. Certo? Ou então, o grampo está solto no dente e a prótese vem com a cela pressionando o dente no sentido médio distal. Eu vou movimentar esse dente. Entendeu? Então é fácil gerar carga e não ter facilidade. O difícil é fazer o certo. Tá bom? Em termos de grampos, nós temos basicamente dois tipos de grampos. Os grampos de abraçamento ou circunferenciais, os grampos de ação de ponta, e nós temos também grampos tipo férula ou grampos contínuos. Vai ter uma aula específica de grampo e a gente conversa mais com vocês sobre isso. Recursos que a gente utiliza para minimizar os problemas causados em próteses muco-suportadas, dentro muco-suportadas, ou seja, aquelas que nós temos diferença do ligamento periodontal e o movimento da mucosa. A gente reduz carga vertical. Como? A gente diminui os dentes, não repõe segundo molar. Nós podemos substituir dentes. Ao invés de colocar 2 molares, coloca um pré e um molar. Nós diminuímos a mesoclusal, ou seja, os dentes de estoque têm uma superfície oclusal menor do que a média da anatomia dos dentes naturais. Nós devemos distribuir a carga oclusal de forma ampla, ou seja, vamos usar todo o rebordo chapeável do paciente. Lembra da área chapeável do prótese total? Vamos usar toda ela. No inferior nós vamos cobrir a papila reta molar.
No superior, vamos cobrir a tuberosidade. Certo? Evitar deslocamento no ponto de incidência de carga, tá? Ou seja, a prótese intrui aqui, nós não podemos ter o apoio ao lado do extremo livre, porque ele vai ser uma alavanca, ele vai tracionar para aquele lado, porque é o lado que vai ter a carga e o movimento. O que a gente faz? A gente afasta o apoio para que quando morda aqui, a transmissão seja para mesial e a tendência seja mais axial no dente retentor direto ao pilar de extremo livre. Tá? Nós temos que ter as cargas sobre a crista do rebordo para dissipação das forças. E nós devemos ter um excelente ajuste oclusal para termos equilíbrio oclusal. Se nós tivermos, além do movimento da cela, um movimento lateral de uma ponta de cúspide num plano inclinado, no dente antagonista, gera mais movimentação ainda. Então a gente tem que ter a oclusão bem ajustada. Tá? Aqui mostrando, ó, a diminuição dos dentes, né, no reponto segundo molar. Né, aqui mostrando como é deletério o apoio na distal. Por quê? Porque vai movimentar para cá e vai puxar o dente para cá. Se eu tenho apoio na mesial, a tendência é trazer o dente mais para mesial, mais no eixo dele. Certo? Então, extremo livre posterior, eu não posso ter apoio na distal. Se o pilar direto é um dente inferior, o meu conector menor não pode estar vindo de distal, tem que vir de mesial. Certo? Tudo isso a gente vai rever nos planejamentos das classes específicas. Mas os conceitos você já tem que saber. Tá? Nós podemos ter dentes que a gente tem alguma dúvida, podemos dividir a carga de retenção ou de apoio com outros dentes do rebordo. Esplintagens com próteses fixas, também podemos fazer isso para dar uma biomecânica melhor para os nossos casos de próteses dentro muco suportadas. Aqui exemplos de apoios incisais, né, distribuindo mais dentes na sobrecarga do apoio. Então, a gente vai não só ter apoio no dente adjacente ao espaço protético, mas pelo menos mais um dente para mesial para auxiliar a divisão dessa carga. Eventualmente, a gente pega mais dentes, depende da disposição dos dentes remanescentes. Equilíbrio oclusal, aqui nós temos um exemplo de superfície oclusal metálica para mostrar que desta maneira a gente tem previsibilidade que os dentes não vão desgastar e que o ajuste que a gente fez quando entregou para o paciente vai durar por mais tempo. A maioria dos casos nós vamos entregar dentes de acrílico. Ah, mas essas balas de dentes de metal, o paciente se apresenta bruxismo, não tem De metal é o melhor, porque tem o mesmo desgaste do esmalte. Não vai ter problema. Mas se ele tiver bruxismo, o dente de acrílico vai desgastar muito mais rápido. O que isso implica clinicamente? Nós temos que rever o paciente mais frequentemente depois da alta do tratamento. Manutenção. Certo? Não pode entregar o aparelho e o paciente voltar quando der na cabeça dele. Tem que ter um programa de manutenção. Aqui na faculdade não é muito fácil implementar isso, pela característica do atendimento ser voltado ao ensino. Mas eventualmente os pacientes voltam com alguma regularidade e a gente faz reembasamentos, trocas dos dentes artificiais. Certo? É isso que implica a questão do desgaste, ter ou não bruxismo para a função. Pessoal, deixa eu ver quanto tempo tem. Temos mais meia hora e vamos falar um pouquinho de delineador, tá? É até a 1, né? Eu
Essa parte aqui agora, quem já teve a aula hoje viu que é importante ter esse conhecimento para poder fazer a aula. E eu complemento isso, que vocês só vão conseguir fazer PPR sabendo disso aqui. Sem o delineador, não tem como eu planejar uma prótese ou um desenho de prótese que atendam as características biomecânicas necessárias para manutenção da saúde geral do paciente. Esse aí. Como é que é o recheio automático? Por quê? O único aparelho que vai nos garantir calibração, desenho adequado dos grampos e função deles é o delineador. Fazer uma PPR sem delineador é tipo querer ganhar na Mega Sena. Talvez alguém ganhe uma vez ou outra, mas vai ter próteses que vão causar danos aos tecidos orais do paciente. Por que vocês acham que os pacientes têm na cabeça deles que prótese parcial removível destrói a boca deles? Não usa. Sabe como é que faz? Molda, nem vaza o gesso, liga para o laboratório, manda buscar o alginato. Já começa aí o crime. E até chegar lá, distorceu o alginato. Chegando lá, nem foi preparado nicho para os atores. Quiçá foi delineado o modelo e feito um desenho adequado da PPR. O que faz? Pega aí e faz uma armação para mim. Quem decide é o técnico que nem viu o paciente. Ele nem sabe, porque no modelo todos os dentes não têm mobilidade, né? Ele nem sabe se o dente tem mobilidade, que grau é, se tem restauração, não tem, tá ali o modelo de gesso, é tudo igual. Ele vai e faz a armação do melhor modo que ele consegue. O técnico ainda faz milagre. Quem erra é o cirurgião dentista. Daí o que acontece? A prótese não tem biomecânica adequada. Sobrecarrega os tecidos orais. Aumenta a mobilidade, perdas do rebordo alveolar, perdas do osso, do ligamento periodontal, do suporte do dente, perda dos dentes. Aí ele vai trocando de PPR até ele chegar na dentadura. Faz sentido esse ciclo para vocês? Não. Isso, é isso aí. Vocês vão sair daqui sabendo o que é o correto. É isso que a gente quer para vocês, certo? Mesmo que vocês não sejam especialistas em prótese, vocês vão conseguir fazer uma PPR. Se vocês forem trabalhar em algum lugar que vocês têm que fazer, vocês vão conseguir fazer. Tá bom? Sinônimos do delineador, tá? Analisador, paralelômetro, tangenciômetro e paralelígrafo. Meu Deus do céu. Quem é que consegue falar isso aí? Eu lendo ali, quase não consegui. Tá, delineador, pessoal. Definição: é o instrumento usado para determinar paralelismo relativo de duas ou mais superfícies de dentes, orientando o planejamento de PPRs em todas as etapas de sua construção. Ou seja, ele vai nos dar o equador protético. Todo dente tem o seu equador anatômico. E geralmente ele não é o mesmo do equador protético. E a gente vai ver daqui um pouquinho. Qual é o princípio matemático do delineador? Por que ele funciona? Se nós temos um plano e várias retas
perpendiculares a esse plano, ou seja, em 90 graus, todas essas retas são paralelas entre si. De forma que a gente consegue, através do grafite, desenhar a tangente dos dentes, que é o equador protético. Aqui alguns desenhos, tá? E modelos de delineadores. O que a gente usa é esse do Ney, tá? E as partes propriamente ditas do delineador nós vamos ver na parte prática, tá? Não vou passar para vocês aqui, vocês já devem ter assistido. Quem viu, quem vai ver antes da aula também vai poder me ouvir lá. Nós temos acessórios, que são as braçadeiras, as pontas analisadoras, porta-grafite, calibradores e facas para corte. Tudo isso são instrumentos que a gente utiliza para poder usar o delineador. E aqui estão eles, ó. Grafite vermelho, a gente utiliza o grafite preto mesmo. Nós temos a platina, que é colocada sobre a base do delineador. Ou seja, nós não podemos, quando estamos usando o delineador, inclinar a platina. Se nós inclinarmos, ela não está mais perpendicular ao mesmo plano. E aí se foi o nosso equador protético. Tá? Então sempre que a gente utilizar o delineador, a platina está encostando 100% na base do delineador. Vocês vão ver no manuseio dele na prática, que quem usou hoje talvez tenha ficado tentado a dar uma inclinadinha para atiçar o modelo. Não pode fazer isso. Mais alguns acessórios, tá? Que daí vocês podem na aula ver. E as funções do delineador. Nós vamos determinar trajetória de inserção da nossa PPR, a localização de interferências, ou seja, áreas retentivas que a gente tenha que cuidar ou corrigir. Por exemplo, no rebordo remanescente podemos ter essas áreas. Em dentes inclinados também temos essas áreas. Nós vamos determinar a localização e a necessidade de planos guias. Nós vamos determinar áreas de alívio na nossa futura prótese, principalmente na área de cela dos dentes. Tá? Nós conseguimos determinar isso. Nós vamos localizar essas áreas de alívio, posicionar os encaixes de precisão, ou seja, às vezes nós fizemos trabalhos em prótese fixa, associada a PPR, e a gente utiliza o delineador para fixar o encaixe e manter o eixo de inserção planejado. Nós podemos fazer fresagens para próteses fixas com aqueles instrumentos que nós mostramos antes. Tem um encaixe para peça reta e a gente pode fresar a estrutura da prótese fixa, seja ela depois de fundida ou antes na sua confecção. E nós podemos também, moldando dentes preparados para prótese parcial fixa, verificar o paralelismo entre os preparos no delineador. Tá? Porque muitas vezes a gente não consegue ver em boca. Imaginem vocês estão preparando um segundo molar, a gente não consegue ter um acesso visual direto. Às vezes a gente molda, leva no delineador e verifica o paralelismo lá com o primeiro pré-molar que a gente está fazendo a prótese fixa. Certo? Temos 3 técnicas para usar o delineador na hora de definir um plano de inserção da PPR. A técnica de Roth, ou dos 3 pontos, a técnica de Roth, ou das bissetrizes, e a técnica da conveniência ou tentativas, que é o método seletivo de Applegate. Tá? Essas 3 técnicas, nós podemos dizer que a técnica da bissetriz é a matematicamente mais perfeita. Por quê? Porque ela dá a média geral dos ângulos dos dentes entre si, em relação antero-posterior, mesial distal, vestíbulo lingual palatino. Só que ela é muito difícil e demorada de se conseguir.
Então é pouco usada. As mais utilizadas são a técnica dos 3 pontos, que consiste nos superiores reproduzir o plano oclusal, ou seja, um ponto que é a divisão entre o terço médio e incisal da palatina dos incisivos superiores, e outros 2 pontos que é na fosseta mesial dos primeiros molares. Quando um desses entes não estão presentes, a gente pode substituir por um roldete de cera, tá? Para dar a altura hipotética daquele dente faltante. Isso a gente reproduz o plano oclusal e é uma ótima referência para iniciar o planejamento da PPR. No inferior, a diferença é que não é no terço médio e incisal, e sim no bordo incisal dos incisivos. Por quê? Porque é onde tem o contato oclusal e é ali que reproduz o plano oclusal. E a técnica das tentativas é uma técnica muito interessante, porque devido às inclinações dentárias que podem ocorrer nos pacientes desdentados parciais, nós podemos ter que compensar alguma inclinação a mais ou a menos. E a gente consegue isso por tentativa, modificando a base da platina que segura o gesso e mudando o plano de inserção da PPR. Por isso que as mais utilizadas são dos 3 pontos e da tentativa. Elas se complementam. Certo? Geralmente a dos 3 pontos vai dar um ótimo plano de inserção para a realização do caso. Eventualmente, com a experiência profissional, tu vai conseguindo usar melhor a técnica das tentativas. Tu olha o modelo e consegue perceber áreas de maior retenção, de menor, e inclinar na platina de acordo com a necessidade do caso. Equador anatômico e equador protético. Quando você se extrai o dente lá na cirurgia e ele fica na mão de vocês, ele tem um equador anatômico, ou seja, um maior diâmetro da coroa. Não estou considerando a raiz aqui, tá? Apenas a coroa. Então, o equador anatômico é o maior diâmetro da coroa. Só que quando esse dente está implantado no alvéolo, na boca do paciente, nós temos o maior equador, que é o equador protético, frente a essa inclinação e frente aos demais dentes. E é isso que o delineador nos fornece. E é isso que é importante para a PPR, o equador protético. Porque ele que vai determinar a divisão entre áreas expulsivas, que devem ter o contato de peças rígidas da PPR, com áreas retentivas, que tem contato com a única parte flexível da prótese, que é a ponta do grampo de retenção. Todo o restante do grampo, apoio, braço de oposição e os outros 2/3 do braço de retenção são rígidos. A única parte que ultrapassa o equador protético em direção cervical é a ponta de retenção, o terço final do braço de retenção. E só através do equador protético e da calibração do local dessa ponta que a gente consegue ter a biomecânica correta e uma retenção correta. Tá? Nós vamos desenhar com o grafite e nós vamos ter a ponta do grampo de retenção ultrapassando o equador protético. Só ler a ponta calibradora. Aqui, ó. Veja, nós vamos calibrar de acordo com a retenção que nós queremos. Geralmente 0,25. Veja que à medida que o grampo entra em direção cervical, aumenta a retenção. Se eu não calibrar, eu posso ter uma retenção em excesso ou pouca retenção. Em média, a retenção que o aparelho removível deve ter é cerca de 500 gramas de força para entrar ou sair. Meio quilo.
de meio quilo, tira, força de meio quilo, coloca na PPR. Professor, eu só não entendi como a gente visualiza isso. Como a gente sabe que está com a gama certa. Calibradora? Conta calibradora? Muito complexo na minha cabeça. Tu usou hoje de manhã? Não tive aula. Tu não é da turma de hoje? Tá. Qual é o teu dia? Sexta. É minha orientada, né? Sim. Tu me cobra isso que eu vou te mostrar. Isso nós temos que ver na prática, tá? Por quê? Porque como é que a gente usa a ponta calibradora? A haste vertical deve tocar o equador protético e ao mesmo tempo a pontinha, a cabeça calibradora lá deve tocar a superfície retentiva do dente. Quando as duas tocam ao mesmo tempo, eu tenho a calibração ideal. Se toca só a haste no equador protético e a ponta não toca no dente, eu tenho retenção a mais. Se toca só a cabeça e não toca a haste, eu tenho retenção a menos naquele ponto. É assim que a gente sabe. Exato, o quanto ele vai entrar, e aí a gente se sabe pela característica do metal o quanto ele abre e fecha, a força que faz, e tem a calibração por isso. Tá? Exatamente assim. Quando a gente não calibra corretamente, pode acontecer duas coisas. Ou muita retenção, que causa o que no paciente? Ou ele não consegue colocar a prótese tão justa que ela está, ou se ele consegue, não consegue tirar. E se tira, causa lesão aos tecidos orais. Se tem retenção a menos, ele não consegue usar porque a prótese fica saindo do seu sítio e não funciona. Por isso que é importante o delineador e a calibração da retenção. Na aula prática vocês vão brincar com isso e basicamente se faz o desenho para o encerramento da estrutura. Vejam que é só o terço final do grampo de retenção que ultrapassa o equador protético e atinge a área de retenção ideal. Nós temos a confecção de planos guias também. Os planos guias evitam que a gente tenha áreas de impacção alimentar e áreas de retenção aqui. Então a gente faz na área proximal dos dentes adjacentes esse desgaste. E ele também propicia que a anatomia dental na região do grampo de oposição seja plana e favoreça uma real oposição ao braço de retenção. Tá? Então vocês vão desenhar isso e fazer isso na aula prática e depois nos pacientes de vocês. Certo, pessoal? Vejam que temos bastante coisa para